Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, populares que participam desta sessão e aqueles que nos assistem pela TV Câmara Municipal de São José. A cada dia que passa, nestas poucas semanas que aqui estou, em substituição ao companheiro Geraldo, do PT, eu tomo conhecimento de mais alguma informação acerca do quanto o Fundo Previdenciário dos servidores municipais de São José perdeu ao longo dos últimos 4 anos. Não só isso, eu também analisei a resposta da senhora prefeita municipal, vereadora Mary, frente a uma solicitação do vereador Geraldo, que buscou conhecer as despesas da prefeitura realizadas com tecnologia da informação. Em ambos os casos, em relação à dívida da São José Previdência, em relação ao montante gastos com empresas de assessoria de tecnologia da informação, eu devo dizer que fiquei estarrecido. Primeiramente, sobre a autarquia municipal São José Previdência. Fundo previdenciário que deve pagar as aposentadorias e pensões dos servidores municipais. Eu e o vereador Chico, vereador Francisco Silvi, assinamos um documento endereçado à senhora prefeita municipal, cobrando a instalação de uma comissão para apurar responsabilidade. 2 administradores que facilitaram ou foram responsáveis pelo sumiço das letras do Tesouro Nacional que pertenciam a São José Previdência, com valores históricos de R$ 28.604.000, que, somado aos rendimentos futuros, projetam a perda patrimonial de R$ 39 milhões. Alguém tem a dimensão do que é 39 milhões de reais? População que nos assiste nesse momento? Pois bem, por falta ou por iniciativa inescrupulosa de presidente, de diretor financeiro, um aposentado, inclusive, ganhando pela São José Previdência, desapareceu 28 milhões, que são valores históricos, e com rendimento de 39. Quem assinou o contrato com a Atrium? Quem autorizou a venda das letras do Tesouro Nacional adquirida pela São José Previdência? Quais os motivos que levaram o ex-prefeito a contratar uma empresa de assessoria jurídica ao custo de R$ 74 mil sem realizar um tipo de serviço? Nas explicações pessoais, eu vou apresentar a fatura, a nota de empenho e dizer a quem pertencia esta empresa de assessoria que assessorou a São José Previdência para nada encontrar. É evidente que a CPI de São José não encontrou o contrato. É evidente que a CPI de São José, que integramos no ano passado, não conseguimos lastrear. Porque quem tem o poder para fazer isso não é o vereador. Não é a Câmara, é o prefeito municipal. Que é a parte legítima para interpor recurso, para processar, para ir na justiça, pedir quebra de sigilo fiscal, chamar a Polícia Federal. Os vereadores não podem. Podem investigar, levantar e apresentar para futuras investigações do Ministério Público, do Prefeito, do Tribunal de Contas e de outras autoridades. Mas, senhores, ainda sobre a São José Previdência, eu fui ler com mais atenção um problema muito maior que ocorreu. No ano de 2012, o ex-prefeito municipal não pagou a cota patronal de janeiro a outubro na importância de R$ 3 milhões. Aquele desconto previdenciário sobre a folha de pagamento, 3 milhões não foram pagos, referente a janeiro a outubro. A prefeitura ficou devendo ainda mais 5 milhões, referente à cota patronal sobre a folha de pagamento dos servidores, de novembro a dezembro do 13º. Ou seja, toda a cota patronal devida pela Prefeitura de São José, no ano de 2012, de janeiro a dezembro, inclusive 13º, não foi recolhido a São José Previdência. E o mais grave, os descontos previdenciários efetuados na folha de pagamento dos servidores retiram
geridos pela Prefeitura nos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, sofreram apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? Quando você toma para si aquilo que não lhe pertence. Quando você recolhe o que não é de você, para repassar em consignação, seja para o governo federal, seja para mas no caso foi para a Previdência. A São José Previdência não viu a cor do dinheiro. Então, a cota patronal, a apropriação indébita, somou no ano passado 5 milhões, que somado aos 3 milhões anteriores que eu citei, vão 8 milhões de reais. Mas foi mais. Ocorreu ainda a suspensão do pagamento de dívidas anteriores deixada pelo Fernando Elias, que o prefeito assumiu, nunca disse nada para ninguém, nunca reclamou, mas não pagou 5 meses no ano passado. Somente o não repasse de receita que pertencia a São José Previdência, referente a 2012, conforme relatei anteriormente, chegou a bagatela de 8 milhões de reais. Falei de 8 milhões de reais, falei de 28 milhões de reais, falei de perda de 38 milhões de reais. Quando eu pensei que já tinha visto tudo, eis que li com mais atenção os relatórios atualizados dando conta de mais perdas da São José Previdência. Aplicações no Fundo Security. Eita, que nome bonito, hein? Security. Segurança, referenciado, DIUP, em 12 de março de 2009, a direção do São José Previdência aplicou 4 milhões. Computando agora as provisões de perda, 3 milhões de perda. Então eu falei, 8 milhões de não desconto, não recolhimento da cota patronal e previdenciária, 28 milhões da Átrio, com correção 39, mais 3 milhões. Acabou? Não acabou. Mais perdas. Agora de 13 milhões. Aplicações no Fundo Diferencial Renda Fixa, aplicado nos anos de 2010 e 2011, no valor de 31 milhões, com previsões de perda de 13 milhões e 500 mil. Imagina se fosse uma gestão do PT. Imagina se tivesse um vereador do PT envolvido. Imagina se fosse alguém do governo Dilma envolvido, vinculado à esquerda. Mas não terminou. Aplicação de 3 milhões e 900 mil no fundo MaxPrev, no ano de 2010. Sendo que desde o ano passado, os gestores da São José Previdência tentam resgatar sem sucesso. Senhores, estamos falando de 70 milhões de reais. E os jornais? Tem. 70 milhões de reais. A prefeita municipal precisa tomar uma decisão, aprofundar a investigação, chamar a Polícia Federal a entrar no caso para rastrear como, em tão pouco tempo, desapareceu 70 milhões de São José Previdência. Valores históricos, evidentemente, adicionado à perda de rendimento futuro. Quanto à Câmara, que mal havia acabado de investigar parte da trama entre gestores da São José Previdência e a empresa Atrium, agora está diante de fatos mais graves: apropriação indébita, produção de informação falsa, manobras contábeis para encobrir as perdas provocadas ao patrimônio do servidor público municipal. Não há um registro no balanços anteriores, nem em 2009, nem em 2010, nem em 2011, inclusive com pareceres contratados da auditoria interna. Inquéritos e contratos de assessoria fictícios. Inquéritos administrativos fictícios. E assessoria fictícia. Penso que a Câmara está diante de um outro dilema. Necessidade de uma nova CPI. Inclusive para apurar os depoimentos mentirosos que tentaram evitar e encobrir os fatos que a CPI não conseguiu apurar. Hoje nós sabemos quem mentiu. Hoje nós sabemos quem falsificou. A senhora prefeita sabe. Por isso a necessidade da tomada de contas especial. Por isso a necessidade de uma CPI desta Câmara. Obrigado, senhores. Volto para as explicações pessoais.
Na tribuna, pelo tempo de mental, vereador Alvino.